Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Nessa oportunidade eu tenho a honra, a felicidade, a satisfação de anunciar que estou trazendo aqui o professor Gaspar Henrique Kerndorfer, né, que é um professor titular aposentado da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e é um especialista, o nosso maior especialista em silício, que é um nutriente essencial para as plantas, tem uma contribuição muito grande, especialmente, na saúde da planta, na resiliência. Ele vai explicar isso com mais propriedade. Esse é o nosso episódio de número 17. Eu sou Ronaldo Trescente, e então agora vamos ter a oportunidade de estar aqui conversando com o professor Gaspar. Professor, eu não vou falar seu sobrenome, que é meio difícil, né? Mas seja muito bem-vindo, estou muito feliz em trazer você aqui. A gente já se conhece há muito tempo, convivemos um tempo, quando frequentava aqui a Universidade Federal de Uberlândia, os trabalhos de plantio direto com o Clube Amigos da Terra, Júnior, o saudoso e querido professor Valdo Lara, que você contou aí que ficou um tempo enquanto você estava fora estudando, e trabalhou muito lá com nitrogênio marcado, né? E nos ajudou com o plantio direto. Então, professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Ronaldo, eu que agradeço. Fico muito feliz em participar desse podcast. Estou à disposição de você. Esse assunto sobre silício é apaixonante, né? Ele praticamente fez parte de quase toda a minha carreira profissional e estou à disposição aí para discutir esse tema, que é, de fato, um tema que eu adoro de coração. É, Bom, como você disse, eu sou um professor aposentado, já fazem mais de 8 anos que eu aposentei pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Mas meu caminho é bem mais longo do que esse, né? Hoje eu continuo na minha atividade profissional de forma muito intensa mesmo, mais do que até do passado. E, como você disse aí, o silício continua na minha vida. Estou à disposição, Ronaldo. Tudo bem, professor. Então, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem é, Gaspar? Eh, no começo eu não sabia, né? Mas você disse que é nascido no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Então, conte um pouquinho da nossa vida, né? A sua trajetória pessoal. Depois você fala um pouquinho também da sua trajetória profissional, né? A sua carreira, estudante, pós-graduação, foi para o exterior, né? Fez o trabalho aqui tão forte com o silício. Eu lembro que inicialmente o pessoal olhava assim, atravessado, né? Não entendia. E você foi persistente, né? Eu parabenizo por isso, porque você acreditou, lutou e hoje está aí trazendo tantos resultados, tantos benefícios, principalmente nesse período que a gente está atravessando aí de mudança climática e aumento de pragas e doenças, e esse elemento, né, esse nutriente, tem um papel especial nisso. Então, fale um pouco de você, você pessoa, você profissional, que a gente quer conhecer, depois a gente vai lá para as perguntas mais específicas. Muito bom. Como você disse, eu nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Eu saí de lá com mais de 30 anos de idade. No Rio Grande do Sul, eh, eu me casei, né? Até hoje, eu tenho 4 filhos, com 3 mulheres e um homem, né? Eh, de lá, a gente foi para São Paulo, né? Piracicaba, onde eu passei 5 anos trabalhando para a Copersucar, né? No antigo CTC, Centro de Tecnologia de Cana. E depois dessa etapa, então, eu me candidatei a uma vaga na Universidade Federal de Uberlândia, de eu onde eu me aposentei. E depois da aposentadoria, então, eu continuei trabalhando com a minha atividade profissional,
especialmente ligada à consultoria em usinas de cana-de-açúcar, particularmente na área de nutrição de plantas, na qual eu atuo até hoje, né? Então, a gente trabalha com mais de 100 usinas com relação à consultoria. Além disso, a gente trabalha também com a parte de pesquisa. Nós temos uma empresa de pesquisa que faz validação de insumos, de um modo geral, para uso na cana-de-açúcar. E, além disso, e com muita honra, sou produtor rural. A gente tem uma empresa, eu e meu filho, na parceria, onde a gente produz soja em rotação com a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é a atividade principal dentro dessa empresa. Com relação à minha formação, como eu disse, eu estudei no Rio Grande do Sul, fiz a faculdade na Universidade Federal de Uberlândia, a Faculdade de Agronomia. Logo em seguida, eu fui fazer um mestrado também no Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, na época, sem dúvida nenhuma, era um dos melhores departamentos do Brasil no que diz respeito à formação e à educação na ciência do solo. Depois disso, eu fiz o doutorado na USP, na escola da Exalc. Então, eu fiz o doutorado em São Paulo. E, finalmente, a minha formação foi completada com 3 cursos de pós-doutoramento, todos eles na Universidade da Flórida, mais particularmente no Centro de Pesquisa de Cana, na cidade de Belle Glade, na Flórida. Então, eu fui por 3 vezes, morei nos Estados Unidos para fazer esse pós-doutoramento, né? Essa é a minha formação acadêmica, né? E como eu disse hoje, principalmente, a minha atividade é muito intensa na área de pesquisa e na área de consultoria, né? A universidade ficou para trás, né, em função da aposentadoria, mas a gente deixou um legado bacana, né? Principalmente no que diz respeito ao silício. Nós fundamos o grupo de pesquisa de silício na agricultura. Ele existe até hoje, cada vez mais forte. A questão de dias atrás, nós tivemos um evento científico, que foi o simpósio sobre silício na agricultura, que foi realizado no estado de São Paulo. Então, tem um grupo ainda dentro da Universidade Federal, professor Hamilton, que continua muito forte no desenvolvimento de pesquisa na linha de uso de silício na agricultura. Então, essa é a minha formação, né? Enfim, uma trajetória longa aí de muito trabalho. E continua, se Deus quiser, até o final da vida. Maravilha, parabéns, professor. Excelente, né? Muito bacana isso, tudo que você já realizou, contribuiu. Como você acabou virando professor da Universidade Federal de Uberlândia, né? Nossa querida UFO. Eu sempre tive um sonho que é trabalhar para a universidade. Desde a minha formação, quando eu comecei a estudar agronomia, né? Então, inicialmente, eu tive um vínculo muito forte com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas, por algumas razões, eu tive que me afastar da universidade, né? Ah, e fui, então, para a iniciativa privada, num primeiro momento. E no Rio Grande do Sul ainda eu trabalhei no Grupo Ipiranga, no Centro de Pesquisa do Grupo de Ipiranga, num primeiro momento. Depois disso, como eu disse, eu fui para São Paulo trabalhar no Centro de Tecnologia de Cana da Copersucar, né? Mas o meu sonho continuou. Eu sempre tive uma queda para trabalhar no sistema universitário brasileiro. E até que, enfim, depois de praticamente 10 anos, eu decidi sair da iniciativa privada e me voltar para a universidade. Foi quando, então, eu fiz o concurso na Universidade Federal
de Uberlândia, e foi uma decisão muito boa, muito positiva, uma experiência que, assim, me trouxe muitas oportunidades, entre elas a oportunidade de conhecer o silício, né? Porque até então a gente nem falava de silício, não se comentava, é um elemento praticamente desconhecido na nutrição de plantas. E a universidade, então, me proporcionou a ida aos Estados Unidos para fazer o pós-doutorado, onde, então, eu conheci e tive o primeiro contato com o silício, que foi uma história bastante rica, porque eu fui aos Estados Unidos para estudar a nutrição de cana, né? Na Estação Experimental de Belle Glade, onde se faz a maior parte da pesquisa com cana-de-açúcar dos Estados Unidos. E, nesse momento, encontrei um colega, um amigo, pesquisador da Universidade da Flórida, que me convidou para participar de uma reunião científica, uma reunião técnica, com a participação de vários pesquisadores de áreas completamente diferentes, multidisciplinar. Era uma reunião em que estava presente entomologistas, fitopatologistas e pessoal envolvido com nutrição também, como era o caso desse meu amigo. Eu fui participar dessa reunião e, pela primeira vez, então, eu tive contato com o silício e isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção exatamente pelo papel do silício e a multidisciplinaridade que ele traz, ou que ele envolve, né? Então, o silício está ligado com o manejo de pragas, com o manejo de doenças, né? E nessa reunião eu pude, assim, não só ter o primeiro contato com o tema, mas principalmente reconhecer a importância que o silício tem, não só na área de nutrição, mas principalmente nas áreas de manejo de pragas e doenças, né? Aquilo me chamou muita atenção, porque até então eu nunca havia participado de uma reunião ou de um grupo de pesquisa na qual tivesse envolvido pessoas de várias áreas, como foi naquele momento, né? A partir dessa reunião, então, eu tomei a decisão, né, de voltar ao Brasil e iniciar um trabalho de pesquisa com o silício. A primeira etapa desse trabalho foi formar uma parceria com esse grupo de cana-de-açúcar, de produção de cana, da Universidade da Flórida, e também construir um laboratório de análise de silício, porque não havia nada. Naquela época, se você quisesse fazer uma análise de silício, não havia laboratório para fazer esse tipo de análise, né? Até porque é um laboratório um pouco diferente do convencional, né? O laboratório de solos e plantas, ele vai exigir um equipamento muito diferente daqueles convencionalmente utilizados para análise de planta e solo, né? Por exemplo, você não pode usar vidro, porque vidro é um contaminante, o vidro é um silicato, então ele é um contaminante, então eu não consigo trabalhar com vidraria dentro do laboratório, né? Tudo tem que ser modificado no laboratório para você fazer uma análise de silício, né? Por outro lado, as análises de silício são bastante diferentes, o modo de extração, os procedimentos analíticos são muito diferentes daqueles que se usa para os nutrientes de um modo geral. Bom, e aí fizemos uma parceria também com o Banco do Brasil, que financiou um laboratório exclusivamente destinado para análise de silício, junto à Universidade Federal de Uberlândia. E a partir disso, então, que nós tivemos, assim, ferramentas para iniciar esse trabalho de pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia, né? Esse laboratório existe até hoje, né? Ele presta serviço não apenas para o grupo de pesquisa Silício na Agricultura, mas ele presta serviço para várias outras universidades no Brasil, né?
presta serviço para a própria USP, para a Universidade Federal de Viçosa, onde hoje também tem uma equipe muito forte na área de silício. Enfim, esse laboratório foi um marco importante na pesquisa com silício no Brasil, né? E a partir daí, então, se iniciou uma série de eventos onde se procurou promover o uso do silício na agricultura. O primeiro evento foi em parceria com a nossa universidade, foi nos Estados Unidos, na Flórida. Foi o primeiro Congresso Internacional de Silício na Agricultura. Logo a seguir, houve um segundo congresso que foi no Japão, e o terceiro evento foi aí em Uberlândia, né? O terceiro Congresso Internacional de Silício aconteceu aí em Uberlândia, o que, mais uma vez, deu uma alavancada forte no trabalho de pesquisa com silício na agricultura aí no Brasil, né? Esse foi mais ou menos a minha rota de trabalho, né, em relação ao silício. Maravilha, professor. Imagina os desafios que você encontrou, né? Propor um laboratório totalmente diferente, pioneirismo, mas que bacana, né? Que você chegou, trouxe. Eu acredito que o primeiro laboratório, né? Você colocou aí para análise e muito bacana. Parabéns. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós, né? Você já falou muita coisa aí, mas como professor, né, nessa área da educação, do ensino, e obviamente que você trabalha também pesquisa, ensino e extensão, né? Eu acho que as universidades têm esse papel no Brasil e cumprem muito bem. Eu gostaria que você comentasse, destacasse, né, as principais contribuições nessa jornada, né, sua como professor, como pesquisador e como extensionista também, porque você sempre trabalhou, né, linkado às usinas, às cooperativas. Então, o que que você destacaria? Eu sei que tem muita coisa, livro, publicações, eventos, né, mas o que que você destacaria aí como principais contribuições? Eu imagino assim que a realização desses eventos, né, o primeiro simpósio de silício foi uma importante realização que foi feito também em Uberlândia, juntamente com esse evento internacional, que é o primeiro Congresso Internacional sobre Silício na Agricultura, também foi aí em Uberlândia. Então, esses dois eventos marcaram bastante esse trabalho com o silício, né? Eu acho assim, depois vem uma etapa difícil, que continua ainda uma luta bastante grande, que é tornar o silício, né, que faz parte muito desse trabalho de extensão, é tornar o silício um elemento de uso comum, né? Ele ainda não se tornou um elemento igual aos demais elementos, nutrientes que a gente usa na nutrição de plantas, como fósforo, nitrogênio, fósforo, potássio, assim por diante. Ele ainda é um elemento, vamos falar assim, pouco conhecido, né? E por esse motivo, né, pouco usado também, né? Eu, como produtor rural, faço uso intensivo de silício por vários motivos, né? Existe um grupo de usinas nas quais a gente participa como consultor, que também faz uso do silício de forma bastante intensiva, mas na minha opinião, ainda existe um espaço imenso, grandioso, para se usar o silício com vários benefícios, né? Especialmente no momento atual, né? Que é o trabalho do uso de silício no manejo integrado de pragas, doenças, né? E especialmente com relação ao estresse hídrico, né? O silício contribui de forma muito significativa para a redução do efeito do estresse hídrico, né? Então, o silício, uma planta que absorve silício em quantidades adequadas, ela consegue ter uma resistência maior ao estresse hídrico, né? Especialmente porque ele regula
a abertura e fechamento de estômatos, né? E essa função do silício nas plantas dá uma contribuição enorme no que diz respeito à resistência das plantas ao déficit hídrico, né? Então, me parece assim, um papel importante que nós provavelmente vamos conversar mais para frente, mas a importância de reconhecimento do silício como um elemento participante desse manejo integrado de pragas e doenças, né? Ou seja, juntamente com o manejo químico, juntamente com o manejo biológico, o manejo nutricional, a nutrição das plantas com silício tende a fazer parte desse manejo integrado, e me parece que tem aí uma grande área ainda a ser desenvolvida, né? E utilizada por vários cultivos, né? Principalmente gramíneas, que são plantas que têm uma capacidade diferenciada na acumulação de silício e que, em geral, têm também um resultado positivo melhor com o manejo desse elemento, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar no sentido de tornar o silício um elemento tão importante quanto muitos outros aí, né? Eu vejo assim na nutrição de plantas a incorporação de vários elementos, né, que eram também desconhecidos, como o níquel, selênio, enfim, vários outros aí, o próprio molibdênio. E o silício ainda requer uma validação, requer um reconhecimento que ainda não foi devidamente dado para seu valor como elemento participante de um programa nutricional de plantas, né? Nós, porque a gente trabalha com cana-de-açúcar, né? A gente tem uma facilidade maior. Mas existem vários outros cultivos nos quais o silício poderia participar como um elemento, levando uma contribuição enorme, especialmente no uso de defensivo, né? Perfeito. Eu, Professor, eu gostaria que a gente vai comentar isso para frente no outro bloco, né? Você vai detalhar isso mais, é muito interessante. Outras culturas, milho, trigo, etc., arroz. Mas você tem um livro publicado. Esse livro é sobre o uso do silício. Gostaria que você falasse um pouquinho materiais que você tem, porque né, quem quiser acessar essas informações, né, pode também lançar a mão e procurar onde você tem isso, uma biblioteca, isso está disponível, como que está isso, as publicações que você gerou? muito bom. Com silício, a maior parte dos meus trabalhos foram com silício. Hoje são mais de 150 publicações científicas com uso de silício na agricultura, né? Obviamente que o livro que a gente publicou em parceria com dois outros pesquisadores da Universidade da Flórida e um pesquisador da Índia, um pouco antes do primeiro Congresso Internacional de Silício na Agricultura, foi o livro que marcou, porque foi o primeiro livro que agrupou uma série de pesquisadores descrevendo as suas experiências e os seus trabalhos com o uso de silício na agricultura, né? Então, esse livro chama-se Silício na Agricultura. Ele foi publicado pela Elsevier, foi um dos primeiros livros que foram publicados com esse objetivo, com esse tema. E até hoje é um livro fundamental para aquele que deseja iniciar um trabalho e uma pesquisa com silício, né? Esse livro trouxe assim uma série de avanços, né? Porque ele fala de vários temas relacionados com silício, e talvez foi a obra mais importante da minha carreira, né? Esse livro ele está à disposição em muitas bibliotecas, né? Se alguém precisar, eu posso colocar à disposição a referência dele. E é um livro escrito em inglês, esse é um dos problemas, a maioria das pessoas não quer ler inglês ou não pode, mas ele traz uma contribuição das mais importantes no que diz respeito à pesquisa com silício. Hoje já existem outros livros,
também importantes, mas esse foi um dos primeiros, né, nessa linha aí. Foi um livro publicado em 2002, quer dizer, faz bastante tempo. Maravilha. Depois você me envia, então, essa referência, a gente Tá? coloca, né? O pessoal do estúdio põe para gente aqui, para quem tiver interesse em acessar. Professor, maravilha. A gente vai fazer um intervalozinho agora para dar uma respirada, né? Enquanto chega a chuva e a umidade do ar está baixa, né? A nossa resiliência aqui, estamos sem silício, viu, professor? Nós precisamos melhorar a nossa resiliência aqui. Cerrado. A gente volta rapidinho. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal, dando continuidade ao podcast Pode Integrar, episódio 17, onde a gente conta aqui com a honrosa participação do professor Gaspar Kendorfer. Vou ficar bom até o final, né, professor? Vou aprender seu Tranquilo. sobrenome. Falando sobre a importância do nutriente silício na nossa agricultura. Professor, eu gostaria que você comentasse, né, sobre a importância do silício para nossas plantas cultivadas na agricultura tropical. Né? Você estudou fora, você comentou anteriormente, né, teve esse contato com esse nutriente nos Estados Unidos, e obviamente você, voltando para o Brasil, você falou, vou aplicar isso na nossa agricultura tropical. Então, qual a importância? Você comentou um pouquinho antes, né, também de como o silício atua no metabolismo da planta, as contribuições, benefícios. Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais, né, como pode contribuir para as nossas culturas, em especial as gramíneas. Não só as gramíneas, né? Muito bom. Eu acho que você, assim, teve sorte e usou a palavra muito bem colocada, que é agricultura tropical. Explico por quê. Na, nas zonas tropicais é onde nós temos provavelmente os solos mais pobres em silício, né? São solos muito velhos, são os solos mais velhos do mundo, né? Onde o nível de intemperismo é muito alto, onde a presença do silício já não é mais parte da composição mineral dos solos, né? Então, é justamente onde, aqui no Brasil, principalmente, onde nós vamos ter os solos, assim, em termos de silício disponível, aquele que a planta aproveita, aquele que a planta usa, e absorve, em geral, são muito baixos. É nessa agricultura tropical onde os teores de silício no solo são baixos. É por essa razão também que os pesquisadores, de modo geral, buscam trabalhar com parceiros que estão ou que têm experiência com agricultura tropical, ou seja, com solos envelhecidos, lixiviados, intemperizados, né? Onde o silício, como eu disse, já não faz mais parte da composição mineral desses solos, né? Então, exatamente nessas condições, e que em geral a gente tem também um resultado mais positivo para o manejo e uso desse elemento na nutrição e no manejo de plantas, né? Principalmente no que diz respeito a doenças e pragas e nível de estresse. A mesma coisa dentro da planta, né? Apesar de ser um elemento que é considerado que não é essencial, né? Mas ele é um elemento benéfico.
Benéfico no sentido em que, ou na medida em que, ele é absorvido em grande quantidade, e você mencionou as gramíneas muito bem. As gramíneas têm uma capacidade diferenciada em relação à absorção de silício, né? Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a cana-de-açúcar, né? É o elemento mais absorvido. A cana-de-açúcar absorve mais silício do que potássio, do que nitrogênio, né? Que são os macroelementos essenciais das plantas. E o silício, em muitos casos, é absorvido em quantidades superiores. Existem casos, por exemplo, já determinados que a absorção chega a dar o equivalente a 250, 300 quilos de silício absorvido por hectare. Isso significa também que, se o solo não tem essa disponibilidade, por se tratar de solos muito intemperizados, onde o silício disponível é baixo, isso significa que nós, de uma forma ou de outra, deveremos incluir o silício no nosso plano de adubação, nosso programa de adubação, né? Em particular, nessas plantas que têm uma extração diferenciada maior desse elemento. E aí se encaixa as gramíneas de um modo geral, mas principalmente a nível global, o arroz, né? Arroz é uma cultura cultivada no mundo inteiro, talvez um dos grãos mais cultivados no mundo, que também tem essa característica de absorver grandes quantidades de silício, né? Por exemplo, eu fui trabalhar na Universidade da Flórida, onde existe uma sucessão, uma rotação muito interessante, né? Que é cana e arroz. Ou seja, na reforma de um canavial, a cultura utilizada é o arroz. Duas culturas com uma enorme capacidade de extrair silício, né? Obviamente que numa condição dessa natureza, o silício é fundamental, tão importante quanto os macronutrientes, num programa nutricional, né? Onde você tem uma rotação de arroz inundado com cana-de-açúcar. E, basicamente, o silício nessas regiões e nessas culturas, ele tem várias funções, né? Entre elas, dá resistência à planta, a ataque de patógenos e doenças, né? Então, existe uma doença, por exemplo, no arroz, muito comum, que é a brusone, né? O nome científico Pericularia oryzae, e que onde o manejo do silício pode ajudar de forma muito grande, muito forte, né? Então, por exemplo, na Flórida, onde se fazia 3, às vezes até 4 aplicações de fungicida, hoje praticamente quando muito, uma aplicação de fungicida, né? Então, vocês vejam aí, já de início, a importância do silício na nutrição e especialmente no uso de defensivos agrícolas. Você vai reduzir dramaticamente a utilização de defensivos. E aí a gente está discutindo aqui o uso de fungicidas, o uso de inseticidas e assim por diante, né? Na nossa lavoura, em particular, a gente usa todos os anos uma dose aí de 600 quilos de silicato de cálcio e magnésio em substituição ao calcário, visando basicamente 3 objetivos. A gente usa visando a redução de algumas doenças fúngicas, em particular a ferrugem, mas também hoje existe uma doença muito agressiva e importante, séria, que não tem um controle ainda adequado, que é o coletótrico e a pleocita, que são fungos patogênicos, junto com o fusário, que trazem um dano na produção muito grande, uma redução na produtividade bastante significativa. E a gente usa também esse silicato de cálcio e magnésio na nossa lavoura de cana, com o objetivo de reduzir algumas pragas, em particular a cigarrinha, né? E também a broca. A cigarrinha, ela se tornou uma praga bastante importante na medida em que a gente deixou de queimar a palha e a cobertura morta, com palhada,
é muito grande quando se partiu para a colheita de cana crua. Então, nós temos aí uma deposição sobre o solo da ordem de 10 até 15 toneladas por hectare por ano de palhada. E é nesse ambiente que essa praga vive, né? Esse ambiente de palhada, de umidade mais alta no solo, temperatura mais baixa, é onde vive exatamente a cigarrinha, onde ela se reproduz e causa danos na produção de cana. E o silício, então, ele entra no manejo nutricional exatamente com essa função de reduzir a presença dessa praga, obviamente, dentro de um manejo integrado, ou seja, se a incidência dessa praga está descontrolada, então a gente parte para um manejo químico, biológico e químico, exatamente para reduzir a população dessa praga. Mas, de forma sistemática e rotineira, a gente faz uso do silício exatamente para reduzir a presença dessa praga, que é a cigarrinha, assim como a gente tem, como resultado também do manejo de silício, uma redução muito importante de uma outra praga bastante impactante, que é a broca, né? Os nossos canaviais, eles não têm mais do que 1% de broca. Esse é um número muito bom, né? Em geral, nós trabalhamos com média de 0,5% de broca. É um número muito baixo, que poucas pessoas conseguem trabalhar. E a gente acredita que parte desse sucesso no manejo dessas pragas está ligado ao manejo nutricional com o silício na soqueira da cana-de-açúcar, né? Também o silício nesse manejo entra muito forte, como eu já mencionei, no que diz respeito ao nível de estresse. Estresse hídrico. Aliás, o silício é um elemento que está diretamente relacionado com o estresse, seja ele biótico ou abiótico, seja ele pragas ou hídrico, né? Então, uma das razões para a gente trabalhar com o silício também é reduzir o impacto do estresse hídrico. Nós, por exemplo, a nossa lavoura, nesse momento, ela está com 188 dias sem uma gota de chuva. Isso é mais de meio ano, mais de 6 meses. Para reduzir esse impacto do déficit hídrico, porque nós não temos irrigação, mais uma vez, um dos manejos que se usa é o uso do silício, né? Que é no sentido de reduzir a transpiração da planta, reduzir a perda de água, né? Em resumo, o silício na planta, ele tem o papel de economizar água para a planta, né? Você tem uma perda de água menor com uma planta bem nutrida com silício, né? Professor, assim, só, desculpa, mas como ele funciona naquele regulamento de abertura de estômatos? Eu não lembro mais muito de fisiologia, né? Como eu falei com você brincando aí, faz uns dias que eu formei, que eu estudei. Então me ajuda um pouquinho aí, explica um pouquinho mais tecnicamente como é que é isso, que é muito legal, acho que entender isso, né? Muito bom. Nesses períodos secos, né, que a gente passa e tem passado, especialmente com cana-de-açúcar, é interessante porque cana-de-açúcar é diferente de soja, né? Soja, você tem um veranico de 15 dias, e aí já a produtividade baixa de forma muito significativa. A cana não, ela tem que passar 6 meses sem água. Então, a importância de um elemento como o silício na cana-de-açúcar é ainda muito maior. É muito maior porque ela tem capacidade de absorver. E nesse período seco, né, o que acontece normalmente, né, é a perda de água da própria planta. A planta perde água na sua respiração, e a perda de água ocorre principalmente pela abertura e fechamento de estômatos, né? Durante o dia, a planta perde muita água por elevada temperatura e umidade baixa, né? Então, a planta vai fechar os seus estômatos. E quem regula a abertura de fechamento de estômatos está diretamente ligado a esse nível de silício nas plantas, né? Então, uma adubação com silício pode ajudar de forma muito significativa na abertura e fechamento de estômatos, né? Um outro ponto
no qual o silício participa de forma mais fisiológica, né? É na indução de algumas moléculas orgânicas, né? Principalmente os fenóis e fitoalexinas. Esses são compostos orgânicos que a planta naturalmente produz, mas que o silício pode induzir a planta a produzir. E esses compostos, em geral, são tóxicos aos insetos e o próprio fungo que se estabelece muitas vezes na superfície das folhas e que muitas vezes não consegue se reproduzir, não consegue ser absorvido, ele não consegue penetrar, não é absorvido, desculpe, mas ele não consegue penetrar no sistema celular, exatamente pela presença desses compostos tóxicos, tanto para os insetos quanto para os fungos, né? Então, o silício o silício na planta tem um papel de aumentar a resistência da planta a esses fungos através da indução da produção desses fenóis e fitoalexina, né? Então, esse é um processo fisiológico e muito importante de defesa da planta, de proteção da planta, ou seja, de um mecanismo aí de aumentar a resistência dessa planta a determinados patógenos, né? Especialmente fungos. Existe uma relação muito forte entre o manejo do silício, o uso de silício na produção vegetal e a presença desses patógenos, né? Então, como eu mencionei há pouco, existem várias doenças fúngicas, especialmente ferrugem, periculária, desculpe, a brusone no arroz, que podem ser minimizadas, podem ser diminuídas com o manejo de silício, né? Professor, Então, o silício tem um papel. Deixa eu só completar uma sim, coisinha sim, aqui, porque é o tranquilo. seguinte que eu havia esquecido. É que existe um mecanismo que a planta tem, que é acumular esse silício absorvido em grande quantidade na superfície mais externa da folha, ou seja, na epiderme da folha. Esse silício que é absorvido pelas raízes em grande quantidade, ele acaba se depositando junto à epiderme, e onde esse silício, então, se polimeriza, ele endurece, ele cria uma barreira mecânica. Esse é um ponto muito positivo, né? Uma coisa é o papel do silício como um papel de natureza bioquímica, que eu mencionei agora, que é a indução de fenóis e fitoalexina. Outra coisa, né, é a importância do silício no que diz respeito à resistência mecânica, ou seja, essa acumulação de silício na epiderme, essa polimerização do silício acaba criando uma resistência física a um sugador, a um mastigador, ou mesmo a germinação de um esporo que se deposita sobre a folha e procura penetrar o tecido vegetal. Então, existe uma resistência dessa dupla camada de silício, ou dessa camada polimerizada de silício, junto à epiderme, que vai trazer resistência da planta a doença, a pragas e doenças. Então, esse mecanismo ele pode ser bioquímico ou também ele pode ser de natureza mecânica, né? E esse é o papel do silício nas plantas. Desculpe a interrupção, Não, Rolando. maravilha, professor. Foi ótimo você completar isso aí, porque a gente diz, né, os colegas de campo, a gente fala, imagino que você ouve isso também, é que a lagarta gasta dentadura, né? Então, se ela tem uma lavoura que tem rica em silício, que você está fertilizando, né, fornecendo, ela vai preferir para uma outra área que não tem, né? Então, o pessoal tem percebido isso, mas eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, são duas perguntas aí. A gente está vendo essa seca agora, pegando São Paulo, pegando aqui o Cerrado, o café sentindo muito na Alta Mogiana, né? E eu gostaria de saber se o silício, um fornecimento de silício, poderia ajudar a minimizar esse problema. E eu tenho visto muito trigo crescendo aqui no Cerrado, tanto principalmente trigo irrigado com altíssima produtividade, mas também, professor, já tem áreas de trigo de sequeiro na safrinha, né? As variedades de soja
encurtar um ciclo, a produtividade, né, está muito boa em áreas férteis, e o pessoal às vezes opta por colocar um trigo de sequeiro na safrinha. E aí a brusônia é um problema sério. Então, minha pergunta, 2. Ah, o fornecimento de silício poderia ajudar a minimizar esse estresse que o café está atravessando no Cerrado e parte de São Paulo, que é Cerrado também, Alta Mogiana, né, Monte Carmelo, toda essa região que você conhece como, eh, aqui nós temos um plantio grande de café sem irrigação ainda, né, mas está crescendo muita irrigação. E o caso do trigo de sequeiro, né, que está sendo cultivado e às vezes a gente vê o ataque de brusone. Silício poderia ajudar nesses 2 casos? O... Sim, né? Só que de forma diferente, né? Esse efeito em reduzir o estresse, ele está muito associado àquelas espécies de plantas que têm uma capacidade maior de acumulação de silício, né? Eu estou me referindo principalmente às gramíneas, trigo, sorgo, milho, arroz, cana e assim por diante. Café, ele foge um pouco desse modelo. Talvez o principal benefício do uso de silício no café é exatamente no manejo de doenças, pragas e doenças, né? Ah, com relação ao nível de estresse, os grandes beneficiários são aquelas plantas acumuladoras, exatamente que são capazes de alterar essa, essa abertura e fechamento de estômagos. Então, plantas como a cana, como o trigo, e principalmente o sorgo é uma planta muito estudada em relação ao silício, né? Por quê? Porque ela inclusive é tida como uma planta resistente a estresse, né? Talvez a explicação para isso não seja exatamente a explicação que se dá aí, mas sim a capacidade que ela tem de absorver de silício, né? Uma das razões, provavelmente, do sorgo ser uma planta mais resistente a estresse, entrar na safrinha, poder trabalhar com sorgo, mesmo com níveis de umidade mais baixos, ou seja, com nível de estresse mais alto, é exatamente a capacidade que ela tem, diferenciada em relação ao milho, de absorver silício. Então, por exemplo, o sorgo tem praticamente o dobro, o teor de silício na folha de sorgo é praticamente o dobro do milho. E provavelmente essa seja a razão que confere ao sorgo uma resistência ao nível de estresse mais alta do que o milho, né? Perfeito. E a cana é a mesma coisa, né? Essa resistência da cana a 6 meses sem chuva aí, continuar viva, provavelmente é fruto da capacidade dela de acumular grandes quantidades de silício. Maravilha. Professor, poderíamos pensar também que as pastagens aqui no Cerrado, que a gente tem esse período, né, longo também de estiagem da entre-safra ou seca, a gente nem diz que é inverno aqui, né, mas é o período seco crítico e os animais passam muita dificuldade com isso. As pastagens, as gramíneas poderiam ser beneficiadas, as gramíneas tropicais? Certamente, certamente, né? Gramíneas como braquiária também são acumuladoras de silício, né? E certamente elas têm essa maior resistência ao estresse, exatamente esses períodos longos de sem chuva, exatamente pela capacidade que tem de absorver silício, né? Mas eu acho assim que nesse caso das gramíneas, no caso das pastagens como braquiária, existem outros fatores ainda que estão associados a isso. Existe a questão do alumínio, né? O silício, comprovadamente, ele induz a planta a produção de alguns compostos orgânicos, como o malato, por exemplo, são exudatos de raízes que normalmente estão associados a manejo de silício, absorção de silício, e que pode aliviar o efeito do alumínio. Na medida que você alivia o efeito do alumínio, pela complexação desse alumínio que é tóxico para o sistema reticular, com o uso de com a malato, por exemplo, você pode ter um sistema reticular melhor desenvolvido, mais profundo, buscando água onde normalmente uma planta normal não tem acesso, né?
Então, isso tudo vai levar a uma resistência maior ao estresse. Então, essas gramíneas com maior capacidade de silício, de absorção de silício, que tem na sua, como consequência, uma tolerância maior ao alumínio e, como consequência disso também, um desenvolvimento de raízes melhor e mais profundo, certamente conseguem aí explorar melhor o solo em relação à umidade, em relação à água residual. Perfeito. Professor, o silício tem alguma influência também na absorção do fósforo ou disponibilização do fósforo? Sem dúvida nenhuma, né? O silício tem a mesma carga negativa que o fósforo tem, né? Então, o silício pode, de alguma maneira, ah, ocupar os sítios de absorção de fósforo e deixando o fósforo em formas livres, mais facilmente absorvida pelas plantas, né? Definitivamente, o silício pode sim ajudar na nutrição com fósforo, em outras palavras, ajudar na redução das doses de fósforo necessárias na nutrição de plantas, né? Principais fontes de silício, né? Elas são, em geral, silicatos. Os silicatos têm outras propriedades importantes do que diz respeito à liberação do fósforo disponível, né? Os silicatos são corretivos de acidez. Os silicatos são igual a... Podem substituir os carbonatos, calcário, por exemplo, né? E a gente sabe que toda vez que você usa calcário, toda vez que você corrige o solo, você aumenta a disponibilidade do fósforo no solo, né? Então, ao usar um silicato, você também vai promover um aumento na disponibilidade de fósforo por efeito da correção do solo. Então, são dois mecanismos importantes que podem levar a uma redução da adubação fosfatada quando maneja, quando faz uso dos silicatos, né? Sem contar que eu quero discutir depois, no final, talvez a coisa mais importante de hoje, eu apenas vou Spoiler, né? um spoiler aqui, é o fato de que toda vez que você usa um corretivo de solo, como o carbonato, como o calcário, você está contribuindo de maneira muito forte para a emissão de gases de efeito estufa, né? Ao substituir o carbonato pelo silicato, nós não temos carbono na composição desse silicato e, portanto, não existe emissão de CO2 por parte do produto, né? Esse é um ponto que eu gostaria de discutir mais para frente. Perfeito. Vamos deixar a cereja do bolo para a parte final, né, professor? A gente vai fazer um intervalinho agora. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, inclusive rico em silício, viu, professor? Assimilável pelas plantas, que é mais nutrientes. A gente volta já já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal, dando continuidade ao podcast Pode Integrar, episódio 17, e contamos aqui com a grata participação do professor Gaspar Kendorfer. Falei certo, professor? Já tô... Cada vez melhor. Maravilha. Então, que é nosso grande especialista em silício na agricultura. O professor, gostaria que você comentasse um pouquinho, né? Tão rico já que você falou aí sobre os benefícios do silício, você comentasse sobre fontes, né, que existem, fontes de fertilizantes, né? As diversas fontes, inclusive regionais, que são fontes de silício para fornecimento para os nossos produtores. A gente vive esse dilema da importação de fertilizantes, essa guerra, tudo isso que ameaça a nossa soberania,
A gente passou aí 2, 3 anos atrás um período crítico, né, quase faltou fertilizante para nossa agricultura. E como o agricultor pode buscar essas alternativas? Se você pudesse comentar conosco essas possibilidades de fontes que existem. Essa talvez seja um dos problemas que a gente tem em relação ao uso mais generalizado do silício, né? Silício, ele aparece em praticamente todos os minerais, né? Mas esse é um silício que não é biodisponível. A planta não tem acesso a esse silício, na maioria dos casos, né? Então, hoje, praticamente, a gente tem muito poucas materiais que podem ser usados como fonte de silício de forma eficiente. A grande maioria do silício utilizado hoje, ele tem origem nas escórias. As escórias basicamente passaram por um tratamento térmico bastante forte, alto. São temperaturas de 1.200, 1.400 graus centígrados. E esse silício que existe nesse material é um silício mais amorfo, um silício que não tem cristalinidade, é um silício biodisponível de fato, né? Então, em geral, produtos que passaram por um tratamento térmico, em geral, têm uma biodisponibilidade do silício bem elevada. Mas no mercado existe muito pouco material disponível para isso. Os demais minerais que têm silício, como eu disse, o silício tem uma ligação com o oxigênio muito forte e difícil de ser rompida. Isso faz com que o silício esteja presente em muitos minerais, mas ele não consegue funcionar como adubo, ele não consegue disponibilizar esse silício. Então, por exemplo, a areia da praia, a areia dos nossos solos, a fração areia, em geral, o componente principal é o quartzo. Esse silício, ele simplesmente não tem nenhuma biodisponibilidade, é zero. Ou seja, de nada vale você colocar esse tipo de silício no solo visando a nutrição de plantas, né? Seria o mesmo que dizer, olha, jogue areia na lavoura, imaginando que vai ser o fornecimento de silício vai ser a sua fonte de silício, o teu adubo silicatado, né? E o que a gente vê também, além disso, é de que existem muitos minerais que têm silício na sua composição, às vezes em concentrações bastante elevadas, né? Mas, de novo, isso precisa passar por uma validação. Em geral, esses minerais têm silício na sua composição, mas não tem, esse silício não tem biodisponibilidade, ele não é disponível para as plantas, né? É necessário você validar isso, comprovar isso experimentalmente, e aí, então, poder utilizá-lo como fonte de silício, como adubo, né? Como adubo fonte de silício, né? As próprias fontes de fósforo, né, em geral, elas têm silício na sua composição, mas é necessário fazer uma validação desse silício, um teste para poder, então, validar a biodisponibilidade desse silício aí. Perfeito. Professor, considerando áreas de plantio direto, né, consolidado, e vai aqui uma homenagem ao nosso saudoso amigo professor Valdo Lara Cabeças, né, se eu não me engano, Cabeças? né, Exato. que atuou na Universidade Federal de Uberlândia e contribuiu com a gente com plantio direto. Você comentou que acabou vindo para a universidade quando você saiu para fazer o seu pós-doutorado, né, você acabou trazendo o professor Valdo Lara para a Universidade Federal de Uberlândia e ele desenvolveu um trabalho muito bacana e contribuiu para o desenvolvimento do plantio direto na região do Cerrado, junto com a Associação de Plantio Direto no Cerrado, a PDC, John Landers, que você deve ter conhecido, né? Então vai aqui nossa homenagem para ele. Em áreas de plantio direto consolidado, se o produtor for utilizar uma fonte dessa de silício, como é que ele vai fazer? Plantio direto a gente prima para não revolver o solo. É possível fazer a aplicação a lanço
área total? Sim, ele pode, como eu disse, substituir o próprio calcário, né? Então, em substituição ao calcário, jogar o silicato de cálcio e magnésio. Esse produto, além do silício, ele vai atender às necessidades de cálcio e magnésio, que em geral o plantio direto exige também, e que normalmente é fornecido pelo carbonato, pelo calcário, né? Associado, então, ao fornecimento de cálcio e magnésio, ter o silício na composição e fornecendo o silício, então, como adubo, né? Mas mais do que isso, os silicatos, além de fornecer cálcio, magnésio e silício, eles também ajudam na correção da acidez do solo, assim como é normalmente feito para o uso do calcário. O calcário, além da função nutricional, também tem a função de corrigir a acidez do solo, e o silicato vai ter esse papel também, né? Mas um ponto talvez mais importante é no manejo de plantio direto é a própria palhada, né? A palhada tem na sua composição uma quantidade de silício bastante importante, especialmente quando essa palhada vem de gramíneas, né? Então, palhada de sorgo, braquiária, mesmo milho, elas contribuem de maneira muito expressiva no fornecimento de silício para o sistema, né? Então, toda vez que nós deixamos sobre o solo a palhada de milheto, de sorgo, enfim, de qualquer dessas gramíneas, nós nada mais, nada menos estamos fazendo que uma adubação com silício nesse manejo, ok? Então, é mais ou menos dessa forma que se usa o silício e os silicatos no manejo de plantio direto, por exemplo, né? A mesma coisa é feita com cana. A palhada de cana significa um aporte bastante importante de silício ao sistema, né? É mais ou menos dessa forma que se procede em relação a esses manejos de plantio direto e palhada sobre o solo. Perfeito. Professor, falando em homenagem também, eu gostaria de registrar aqui uma homenagem ao professor Fernando Giuliatti, né, da área de fitopatologia, e a professora Ana, da área de, se eu não me engano, na parte de nematologia, né, não é isso? De Uberlândia? Professora Ana? Não, é a professora Ofélia. Ofélia, tá. Perfeito. Então, Não, também, não, também não é Ofélia, agora me passou o nome, eu já vou lembrar, eu já te passo o nome mas dela. tá bom. Então, fica o registro, né, em homenagem a amigos que a gente tem, né, que foram professores como você também na Universidade Federal de Uberlândia. Ana Maria? Ana Amélia? Ana Amélia. Ana Amélia, Amélia, a isso, Amélia, ela sim, exatamente da área de nematologia, exatamente. perfeito. Importante pesquisadora da área de nematologia, inclusive minha colega, alguns anos atrás, no desenvolvimento de pesquisa com silício também. E o silício tem efeito benéfico para controle de nematóides, professor? Sem dúvida, né? Em café é bastante estudado. O uso de silício no solo pode reduzir a população de nematóides. Em soja, por exemplo, o uso de silício pode reduzir algumas espécies de nematóides, como a heterodora, né? Reduzindo de forma muito significativa em soja também. Perfeito, maravilha. Muito bom. Professor, a gente tem fontes de fósforo sedimentares marinhas, né? Eu comentei com você antes no intervalo. Em Tocantins, por exemplo, existem jazidas de fosfatos naturais sedimentares, né? De origem marinha. Eles têm silício. Como que você entende? Esse silício é um silício positivo para ser usado na agricultura? É o silício que, de novo, ele está na forma mineral, né? O ideal seria fazer um tratamento térmico para garantir, por exemplo, a biodisponibilidade dele. Agora, assim como o fosfato natural, ele tem um papel importante que é fornecer o fósforo por período longo de tempo. Ou seja, eu uso o fosfato natural com a intenção
de disponibilizar esse fósforo por um período bastante longo de tempo, né? Isso tem assim, um fator importante, especialmente de culturas como a cana-de-açúcar, né? Em que você tem o cultivo dela durante um período de 5, 6, 7 anos, né? Então, a fosfatagem, que é a prática do uso de fosfato natural, é para fornecer o fósforo durante um longo período de tempo, ou seja, são materiais que têm um residual longo. E isso vale também para o silício, né? Esse silício talvez não tenha um efeito de imediato, não tenha um efeito de curto prazo, mas de longo prazo pode sim ter um efeito bastante positivo no fornecimento de silício para as plantas e no seu efeito residual maior em relação a outras fontes de silício. Perfeito, maravilha, professor. Gostaria que a gente retomasse a questão da cereja do bolo. Você comentou no bloco anterior, falando, né, dessa questão do carbono, quando você usa uma fonte corretiva de solo que tenha carbonato, etc., pode ser substituída por silicato. Ronaldo, há mais de 30 anos, quando a gente começou a pesquisa com silício, eu já colocava nos meus slides de apresentação o último item, que era silicatos não emitem gases de efeito estufa, né? Isso há 30 anos atrás. E nas minhas palestras eu dizia que um dia o silício ia ser reconhecido pelo seu importante papel de substituir o calcário pelo fato de não emitir gás de efeito estufa. Pois chegou o momento, né? Hoje você já vê muitos produtores como eu, muitas usinas substituindo os corretivos convencionais pelo silicato, né? Além de tudo aquilo que a gente comentou no dia de hoje, ou seja, da importância do silício no manejo de pragas e doenças, de estresse hídrico, agora tem esse fator que não é novo, mas hoje é uma realidade, né? Ou seja, toda usina, ao usar calcário, ela é basicamente penalizada no que nós chamamos aí de ganhos de CBIO. Ou seja, toda vez que a usina, através do balanço de carbono, ela se torna positiva, ou se ela deixa de emitir carbono para a atmosfera, ela tem um retorno financeiro que são os ganhos de CBIO. São créditos, E são créditos de carbono e que hoje é uma realidade, e que provavelmente, em muitas usinas, hoje é o terceiro categoria de renda, né, de faturamento das receita. usinas, né? Ou seja, a usina fatura em cima do açúcar, do álcool, o terceiro faturamento dela é em cima do ganho de CBIO, né? E o silício pode participar disso de uma maneira muito incrível, né? Nós, como produtores, fornecedores de cana, a gente hoje já recebe a nossa usina, onde a gente entrega a cana, ela repassa esse benefício que é nada mais do que um benefício financeiro na sua conta bancária, né? São valores que vão ser depositados na sua conta bancária pela contribuição que você está dando na redução de gás de efeito estufa, né? E E, anualmente, o- e o- professor? Anualmente? anualmente. E quanto mais orgânico você tiver o manejo, quanto mais biológico o seu manejo for, maior vai ser o seu ganho, né? Então, nós temos nosso canavial um manejo essencialmente orgânico, né? Isso não significa que nós estamos produzindo açúcar orgânico ou etanol orgânico. A gente simplesmente tem um manejo orgânico, né? Isso significa uma redução significativa nos gases de efeito estufa e, consequentemente, ganhos de CBIO, né? Então, hoje se tornou uma moeda de troca muito importante. E o silicato, nesse contexto, participa de forma muito pesada, muito expressiva, né?
Ou seja, na medida que você deixa de consumir calcário e passa a consumir silicato, com ganhos agronômicos, porque olha o que eu vou falar, é muito importante o que eu vou dizer agora. Tudo aquilo que eu faço com calcário, eu faço com silicato, com uma grande diferença. O calcário não tem silício e o calcário e o silicato não emite gás de efeito estufa. Então, são as duas grandes diferenças entre você manejar um solo, manejar uma cana com silicato ou com calcário, né? Então, hoje, na hora de usar calcário, é bom você fazer essa conversão. Ou seja, qual seria o maior retorno ao substituir o calcário pelo silicato, né? Com todos esses ganhos agronômicos embutidos aí. Maravilha, professor. Então hoje é uma discussão bastante intensa, né? E muitas usinas já passaram a substituir o calcário pelo silicato por esse motivo. Perfeito. É o silício contribuindo para mitigar a emissão de gases de efeito estufa e minimizar o problema de mudança climática. Maravilha. Professor, gostaria de mais uma pergunta. Como você vê essa possibilidade da adoção de boas práticas, como plantio direto, que você já comentou, integração lavoura-pecuária-floresta, né, tida como boas práticas hoje dentro da nossa agricultura tropical, como elas podem contribuir para potencializar os efeitos, os benefícios do silício? Você comentou de palhada, tal, mas gostaria que você reforçasse um pouco os aspectos. Ronaldo, o silício tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Tudo a ver, né? Talvez o elemento que mais tem a ver com o meio ambiente, né? Na medida que os nutrientes, de um modo geral, se mal utilizados, podem contribuir para a contaminação do meio ambiente, como é o caso, por exemplo, do nitrogênio hoje, bastante comentado, né? O silício exatamente traz o caminho inverso, né? Na medida em que o silício pode contribuir para reduzir o uso de defensivos agrícolas, na medida em que o silício pode reduzir o nível de estresse e assim, basicamente, claro que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas reduzir o consumo de água, né? Na medida em que o silício pode contribuir para a emissão de gases de efeito estufa, né? Então, é um elemento que está profundamente engajado nessa mudança tão necessária, né, em relação ao ambiente, né? Quer dizer, dentro dessa discussão de mudança climática, dentro dessa discussão de produtos de melhor qualidade, né? O silício faz parte, assim, dessa discussão de forma muito intensa, né? Com relação a esse manejo que você mencionou de palhada, né? Veja bem, hoje a palhada ela é parte dessa adubação com silício, né? A palhada ela dá uma contribuição muito grande, né? E um detalhe, não é só a palhada, né? Existe uma série de outros produtos que estão assim diretamente envolvidos com a questão ambiental e que está diretamente relacionado com o silício e poucas pessoas e que as pessoas desconhecem. Por exemplo, no manejo de cana-de-açúcar se usa muito o composto produzido a partir de torta de filtro, que é um subproduto da cana-de-açúcar, e a cinza, né? A cinza que ainda, na sua composição, em alguns momentos, chega a dar até 30% de matéria orgânica. Então, a mistura, a produção de composto a partir de cinza e torta de filtro, são dois subprodutos produzidos em larga escala pelo setor canavieiro, são produtos que, na sua composição, agregam silício em grande quantidade, né? A torta de filtro chega a dar 6% de SiO2, né? A cinza chega a dar 60% de SiO2. Quer dizer, são dois produtos que constantemente são utilizados na lavoura e que vão contribuir não só como fonte de silício, né? Mas com todo esse manejo integrado
de controle de pragas e doenças, e com todo esse manejo direcionado à redução da emissão de gás de efeito estufa e também com a redução do uso da água. Então, o silício está, assim, ele aparece em várias pontas e muitas vezes ele passa desapercebido. Quando um produtor rural como eu dá um valor imenso ao uso de composto, de torta de filtro, de cinza, que muitos, inclusive, há poucos anos, simplesmente desprezavam, hoje eles passam a usar exatamente dentro dessa visão mais ambiental, esses produtos, porque eles, além de contribuírem de forma significativa para a produtividade, eles também contribuem, através da sua composição de silício, para todo esse manejo integrado de plantas, doenças, pragas, resistência a estresse e emissão de gás de efeito estufa. Esse, em resumo, assim, me parece que o silício ele teria que ser um tema, assim, além de ser muito abrangente, mas teria que ser um tema que diretamente estaria engajado aí nessa mudança climática tão badalada aí. Maravilha. Professor, eu vou buscar um ponto que você comentou, da importância do silício na qualidade da produção. Não é só produtividade, não é só ambiente, carbono, mas gostaria que você comentasse, a gente tem a produção, por exemplo, de HF, né, que nós chamamos de hortaliças e frutas, é onde a resistência do produto na prateleira, onde a aparência, né, a gente compra pela aparência. É verdade, né? Você vai a uma feira, você vê uma fruta, você vê uma verdura, um legume, um tomate, etc., um alho, uma cebola, né, cenoura, beterraba, tantos produtos, mamão, etc. A laranja também, né, que é uma perene. Como que o silício pode ajudar nessa questão de qualidade do produto, né? Grau-Brix, enfim, tempo de prateleira, peso. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho isso, que eu imagino que uma contribuição também vai ser muito grande para esse. Uhum. São inúmeras as relações no uso do silício com a qualidade de produtos, né? Bom, basicamente, a mais importante, no meu ponto de vista, é a redução de defensivos, que eu já mencionei várias vezes, né? Perfeito. Obviamente que um produto que vem com a carga de defensivos menor, né? A qualidade aumenta significativamente em termos de consumo, né? Agora, não é só isso. Por exemplo, por exemplo, produtos que são cultivados em casas de vegetação, em estufa, que usam silício, eles têm um tempo de prateleira maior, e sem uso desses defensivos, né? A mesma coisa são produtos hortifruti, por exemplo, que lançam mão do uso de silício, né? Podem ter um tempo de prateleira maior, porque eles são mais resistentes à decomposição celular e assim por diante, né? Então, existem inúmeras... o café, por exemplo, né? Que é feito é usado o silício na sua nutrição, ele tem uma qualidade superior, ele é inclusive, pago melhor por essa qualidade, e assim existem vários exemplos, mas sem dúvida que, para mim, basta você ter o silício como um mecanismo para reduzir o uso de defensivos, que está diretamente relacionado. Até a uva, eu sou um tomador de vinho, né? Até a uva, se você pensar, a maior parte da produção de vinho é baseado em usos defensivos, né? E na medida que o silício pode entrar na defesa da planta em relação a pragas e doenças, nós vamos ter até o meu vinho que eu tomo vai ter qualidade superior se eu manejar ele de forma adequada com silício. Maravilha, perfeito, professor. Vinho é saúde, né? Muito bem. Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta para você, né? E, na sua visão, qual é ou quais são os principais desafios para ampliação do uso do silício na nossa agricultura?
Você comentou no início, né, a necessidade de conhecer melhor o elemento, o nutriente, né, o trabalho de difusão e tal, mas gostaria que você colocasse aí na sua percepção como pesquisador, como nosso grande líder desse elemento, desse nutriente, como você enxerga, né? Eu imagino que deve ser assim, você deve ter um sonho também de que esse produto seja amplamente utilizado por tantos benefícios que ele traz. O que que nós precisamos fazer? Quais são esses desafios? Olha, na minha opinião, eu acho que precisa assim mais pesquisadores engajados nessa linha de pesquisa, né? Evidentemente que isso não é fácil, como eu te disse, é uma linha que foge um pouco da pesquisa convencional com a nutrição de plantas, né? Então, é um elemento que precisa ser melhor explorado, né? Então, eu lembro sempre um aspecto bem prático, né? Muita gente quer validar o uso de silício, né? Mas aí o cara que está validando isso, a pessoa, e muitos pesquisadores, inclusive envolvidos nesse trabalho, a primeira coisa que ele faz é o tratamento químico, né? É o tratamento de controle de pragas e doenças, né? E aí você, numa pesquisa, vai tentar demonstrar o valor do uso de silício e não vai conseguir demonstrar isso, porque exatamente o silício tem o papel de reduzir o impacto de pragas e doenças. Se você num experimento, na pesquisa, está usando pesticida, está usando o inseticida, né, e o fungicida, então tu não dá oportunidade desse elemento manifestar o seu potencial de uso e o seu papel num programa nutricional, né? Então, o desconhecimento de como trabalhar com ele, a falta de estrutura laboratorial para trabalhar com ele, e, enfim, a falta de apoio, inclusive financeiro, é uma das restrições, né? Mas eu acho que uma segunda parte desse processo todo é exatamente a falta de empresas da iniciativa privada entrando nesse mercado, ou seja, as grandes empresas de fertilizantes, as empresas de produtos que têm potencial para uso como fertilizante, que ainda falta no mercado, né? E, enfim, a validação científica disso também deixa a desejar. Eu acho que nós precisamos de muito mais trabalho científico para poder caracterizar a importância desse elemento no programa nutricional de qualquer cultivo, não é só cana e não é só arroz, né? Eu acho que é por aí, eu acho que o meu sonho seria esse, né? De ver. Na verdade, eu já realizo o meu sonho na minha própria propriedade, né? Ou seja, na nossa produção. Mas eu gostaria de ver as usinas trabalhando com esse produto em larga escala, né? Ela, na verdade, já usa, só que de forma inconsciente, ou seja, quando a usina está lá usando o seu composto, quando a usina está usando a sua cama de frango, quando a usina está usando a sua palhada em grande quantidade, como é a palhada que a cana deixa na superfície do solo, quando a usina está usando a sua cinza no processo produtivo, ela está usando o silício. Só que isso passa desapercebido, isso é ignorado pela maioria das pessoas, né? E por isso ele perde o seu valor, ele não aparece como um elemento necessário dentro de um programa sustentável de produção vegetal. Maravilha, professor. O ano que vem, a COP30 vai ser realizada no Brasil, em Belém. Como que você espera que todos esses benefícios, as contribuições que o silício traz em relação a carbono, você acredita isso vai ser levado para a COP? Você tem uma expectativa, né, que essa oportunidade o Brasil consiga mostrar, né, além do silício, outras tecnologias que possam reduzir a emissão de gases de efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas, né? Essa economia verde, a bioeconomia que você tanto já falou, qual a sua expectativa em relação a esse evento? É o Brasil
vai levar ou vai desperdiçar? Vai levar propostas ou vai desperdiçar mais uma oportunidade? Olha, eu ficaria muito desapontado se dessa reunião o Brasil não tivesse uma participação bastante forte nessas discussões em relação às mudanças climáticas, né? O Brasil tem tudo para ter uma preponderância grande nessas discussões, né? Porque além das reservas naturais, né? Além da potência agrícola que é, existe toda uma cultura, principalmente de sustentabilidade, que deve obrigatoriamente ter uma participação bastante boa aí dentro desse evento, né? Então, e eu só gostaria de ver, e eu acho que não vai ser dessa vez, né? O silício como parte dessa discussão. Eu acho muito improvável que o silício participe dessas discussões, mas certamente seria muito importante, não apenas para alavancar a importância desse elemento na sustentabilidade dos sistemas, mas, assim, seria uma oportunidade assim, de valorizar ele dentro do nosso próprio sistema produtivo, né? Mas é isso, eu acho que o resultado disso, né, eu acho que espero seja bastante positivo e que alguns resultados importantes se saiam desse evento, né? Pelo fato de ser discutido aqui no nosso meio, né? Nós temos tudo aí para poder levantar questões e iniciativas que podem, de fato, contribuir para esse conhecimento dos efeitos climáticos negativos que a gente tem visto aí. Muito bom, professor. A gente está caminhando para o final. Eu gostaria de parabenizá-lo por toda uma vida dedicada a um estudo e ter sido persistente. Né? O sucesso é isso, né? Para pessoas que buscam seus objetivos, mas que perseveram, né? Perseverança, né? O sucesso, só no dicionário ele vem antes do trabalho, né, professor? Então, parabéns para você por ter se dedicado. E agora você, uma coisa que me marcou muito foi isso que você falou, né? O meu sonho, eu estou usando isso na minha propriedade. Então você está fazendo, né? Usando aquilo que você vende, né? A ideia de usar um produto você está aplicando, né? Parabéns por todo esse trabalho, né? Que você desenvolveu, que você continua desenvolvendo, e pelos benefícios que essa tecnologia, né, esse elemento, esse nutriente está trazendo. Então é isso. Estou muito feliz, muito grato à sua contribuição. Eu gostaria que você fosse aí para as suas considerações finais. Que mensagem você quer deixar, né, o que conselho, o que você quer falar para o nosso público? A mensagem é uma mensagem assim, no sentido de explorar da melhor maneira possível esse manejo mais orgânico. Eu acho que a sustentabilidade do nosso sistema produtivo, né? Ele passa por essa mudança, né? Que foi, né? O plantio direto, que hoje é a cana crua no setor canavieiro, né? Que é, em última análise, um manejo mais orgânico, no sentido de usar os recursos que nós temos disponível, né? Como o uso de material orgânico, né? Então, a adubação, por exemplo, que ela está passando por uma mudança bastante radical, principalmente na cana-de-açúcar, né? Um divisor de águas em relação, por exemplo, ao uso de vinhaça localizada, substituindo a adubação convencional, uso de composto, uso de cama de frango, uso de adubos organominerais, ou seja, tudo aqui, o manejo biológico, né? Tudo aquilo que vai nos levar a um manejo mais
sustentável e orgânico, né? Isso aí é onde a gente vê que os resultados são mais positivos, é aí que a gente vai ver que os ganhos de produtividade são mais efetivos e sustentáveis, né? É aí que nós hoje observamos as maiores produtividades agrícolas, dentro desse manejo mais orgânico, né? Então, a minha mensagem é nesse sentido, né? Que a gente busque cada vez mais e que essa mudança venha para ficar, né? Especialmente no nosso setor de cana-de-açúcar aí também. Muito obrigado, Ronaldo, pela oportunidade, né? Estou sempre à disposição de você e espero ter contribuído de alguma maneira aí para a divulgação do uso de silício no manejo nutricional de qualquer cultivo. Um abraço, Ronaldo. Muito obrigado, professor. Com certeza contribuiu, né, imensamente, e isso vamos divulgar, eu acho que vai ajudar muitos colegas, como eu, que trabalham na ponta, orientando o produtor, muitos extensionistas, muitos pesquisadores, muitos professores e estudantes, né, que podem se dedicar a conhecer mais esse elemento que você bem colocou, que traz resiliência, né? Eu acho que a palavra que a gente está vivendo hoje, sobre tudo que nós estamos passando, questão climática, política, econômica, geopolítica, a palavra hoje é resiliência. E esse elemento traz resiliência. Muito obrigado, professor. Um grande abraço, né? Estou muito satisfeito, muito feliz pela sua gentileza. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, né? Fica com Deus, sucesso. E eu lembro que esse trabalho, né, que a gente desenvolve tem o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, né, que é mais nutriente e rico em silício e silício disponível, professor. Grande abraço, tudo de bom, viu?